Paradas são necessárias. Olá, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao estudo do livro de Atos e hoje nós vamos ler um trecho de Atos capítulo 9. Mas antes é necessário mais uma vez a gente reforçar a importância da leitura bíblica. Nós sugerimos então que você compre a Bíblia 365, que ela vai te ajudar a ler a Bíblia com um propósito de ler a Bíblia toda num ano. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido que você, além de ouvir e curtir esse áudio, que você também compartilhe com as pessoas para que elas também possam ser abençoadas. E a gente tem pedido também que você venha participar de um dos estudos. A gente tem estudado nas segundas-feiras, na parte da tarde, o Sermão do Monte, na segunda-feira à noite, o Panorama Bíblico, às quintas-feiras, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos e aos domingos temos estudado então 1 Pedro. Então venha participar conosco, venha fazer parte. E hoje eu queria ler um pequeno trecho aqui de Atos capítulo 9, a partir do versículo 23, que fala que, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A gente conhece muito bem essa história de Paulo ou Saulo, né? Porque aqui está chamando ele de Saulo. Saulo é o nome judeu dele, o nome hebreu dele. E Paulo é o nome grego. Então, o Senhor não transformou, não mudou o nome dele de Saulo para Paulo, como alguns pensam. Essa história dele é bem conhecida, né? Porque no caminho de Damasco, quando ele estava no caminho a Damasco, ele caiu ali no caminho e teve um encontro com o Senhor. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto hoje é uma outra parte que talvez você não conheça, porque desse momento em que ele cai aqui em Atos, capítulo 9, no versículo 4, quando ele tem um encontro com o Senhor, até chegar aqui no versículo 26, quando ele chega em Jerusalém, a gente sabe que passaram-se então 3 anos. Como que a gente sabe disso? Porque lá em Gálatas, capítulo 1, no versículo 18, no versículo 17 e 18, vai falar então que quando ele teve esse encontro com Jesus e teve então a visão restaurada, ele de imediato partiu para a Arábia e ele foi ter com os discípulos lá em Jerusalém só 3 anos depois. E aqui está falando da chegada dele de Jerusalém. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui nesse breve áudio. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é a respeito da chegada dele em Damasco. Ele estava já se aproximando de Damasco, todo pomposo, cheio de autoridade, fariseu de fariseu, como ele fala lá em Filipenses capítulo 3, onde ele vai falar
tudo que ele era, né? Nesse momento aqui dessa caminhada dele. Então, ele chegou cheio de pompa, né? Na cidade, acompanhado de vários homens. Mas agora, no versículo 25, ele sai dessa mesma cidade onde ele estava chegando dessa forma, escondido num cesto, de noite, descendo através de uma abertura, como está escrito aqui no versículo 25, numa abertura na muralha. Foi assim que Paulo saiu de Damasco. Uma forma foi como ele chegou, a outra forma foi como ele saiu. Porque desde então, do início do ministério dele, as pessoas estavam querendo então matá-lo. A gente vai ver aqui no versículo 23, falando que decorridos muitos dias, os judeus decidiram matá-lo. Quando ele vai para Jerusalém, e aí ele se encontra ali com os discípulos também, né? E os discípulos tendo medo dele, vem Barnabé, que como a gente viu lá no capítulo 4, né? O encorajador, está ali sempre encorajando, então estava encorajando os irmãos a conhecerem e ouvirem ali o apóstolo Paulo. O que acontece é que, mais uma vez, eles vão tramar ali, né, como está falando no versículo 29, os judeus, então ele estava discutindo ali com os judeus e eles então tentavam matá-lo. Então tentaram matar ele em Damasco e ele fugiu para Jerusalém. Agora chega em Jerusalém, estão tentando matá-lo e vão levar ele de Cesareia e vão levá-lo até Tarso, que é a cidade de Paulo. Então, de alguém que estava chegando cheio de pompa lá então em Damasco, agora ele está voltando 3 anos depois, lá para a casa dele. E os intervalos são necessários na nossa vida. O Paulo só vai retornar agora ele vai deixar, né, a história aqui em Atos, e ele só vai retornar a história lá no finalzinho do capítulo 11, e quando a gente estiver lá no capítulo 11, se assim for a vontade do Senhor, a gente vai ver lá o Barnabé indo lá, né, e buscando Paulo novamente lá em Tarso, porque ele sabia do propósito que Deus tinha na vida de Paulo. O problema é que dessa fuga dele aqui de Jerusalém para Tarso, até lá no capítulo 11, quando a gente estiver estudando, se a gente for tratar desse assunto lá, a gente vai ver que alguns autores falam que decorreram 10 anos, né? Passaram, ele ficou ali em Tarso 10 anos. 10 anos parado lá em Tarso. John Stott fala que são 8 anos, mas então a gente não tem esse tempo certo, mas a gente sabe que foram muitos anos. E esses intervalos nas nossas vidas, eles são necessários. Paulo já era um profundo conhecedor, fariseu de fariseu, como ele fala. O que ele está querendo falar ali quando ele fala fariseu de fariseu, lá em Filipenses capítulo 3, onde ele se sobrepunha aos seus colegas, isso significa que dos 248 mandamentos negativos, ele conseguia cumprir 230. Era assim que ele era visto antes dessa ida até Damasco. Mas quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, algumas coisas que foram construídas de forma equivocada são necessárias serem desconstruídas e reconstruídas verdades que a gente talvez não conhecia ou, como é o caso de Paulo, perseguia. E para isso foram cerca aí de 13 anos essa esse período aí de parada, né, que o Senhor fez aí com o apóstolo Paulo, e ele já era um profundo conhecedor da Escritura. Mas a gente percebe que essa parada é necessária para desconstruir algumas coisas, porque para quem estava chegando em Damasco, talvez ele fosse um tanto quanto orgulhoso e arrogante por perseguir os cristãos, por zelo, como ele fala,
mas por essa perseguição. E era necessário que ele se tornasse humilde, porque, eh, como ele fala e escreve lá na mesma carta aos Filipenses, ele estava precisando aprender um segredo. Lá, Filipenses capítulo 4, versículo 12, fala que ele ia aprender um segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E quando a gente vê ele voltando para Tarso, ele que foi criado aos pés de Gamaliel, a família dele que deve ter investido muito nessa carreira dele, agora ele chega e já chega diferente da forma como saiu. Ali em Filipenses ele fala que ele perdeu tudo, então muito provavelmente ele pode ter sido inclusive deserdado pelos pais, pelo caminho que ele resolveu seguir. Mas é necessário essas paradas para que a gente venha desconstruir valores errados que foram construídos na nossa vida e permitir que Deus reconstrua aquilo que é correto, verdadeiros valores nas nossas vidas. Eu não sei pelo tempo que você tem passado, se você está dentro desse intervalo. Eu já tive dentro desse intervalo, sei como que é essa desconstrução e reconstrução feita pelo Senhor, mas é algo que depois que a gente passa, a gente olha para trás e vê o quão importante esse período foi e fundamental para a nossa caminhada cristã. A gente sabe que até esse período, durante 13 anos, aí, cerca de 13 anos de conversão de Paulo, ele não escreveu nada, os debates dele acabaram, não é assim? Aí ele vai dar uma sumida aí na história agora. Então a gente vê ele debatendo com o pessoal em Damasco, a gente vê ele debatendo com o pessoal em Jerusalém. Depois ele é levado para Tarso, cai, entre aspas, no mar do esquecimento. Mas o Senhor o restaura de forma sobrenatural, a ponto dele ser o maior escritor do Novo Testamento e escrever 13 cartas. 13 cartas. A gente lê aqui o Novo Testamento, que tem 27 livros, e ele é responsável por escrever a metade deles. A metade deles. Então, como eu falei, eu não sei o que você tem passado, pelo que você tem passado, mas eu sei que momentos de intervalo, de parada, são necessários para que o Senhor reconstrua ou construa coisas boas, coisas novas, coisas corretas, valores corretos. Então, que você venha ser então é, estimulado pelo Senhor através desse áudio para buscar esse conhecimento, essa intimidade, porque isso foi extremamente necessário para o ministério de Paulo, que vai começar só lá no capítulo 11 de Atos. Cerca de 13 anos, como eu falei, mais de 10 anos depois, é que Deus então coloca ele no caminho certo, na missão dele, então naquele propósito que Deus tem para ele, então que você se sinta encorajado, fortalecido e que você busque intimidade com o Senhor no momento que você estiver, para que o Senhor possa te usar de forma sobrenatural, assim como usou o apóstolo Paulo e tantos outros grandes homens do Senhor ao longo da história. Que o Senhor te abençoe.